a minha vida depois do bispo deve ter mudado. E até porque eu fui um dos poucos fotógrafos a fotografá-lo, eu tenho uma história, eu tenho um legado sobre esse homem que tem essa universalidade na sua obra. Eu e o Walter Firmo recebemos essa pauta do nosso chefe de redação, Aloysio Maranhão. Poderia ter sido qualquer pauta, veio essa. Eu não tinha, evidentemente, a menor ideia de quem era Arthur Bispo do Rosário, o que eu iria encontrar, nada. Caí de paraquedas naquele manicômio. Não tinha a menor noção de quem era bispo. E chegando lá, me descobri num templo mágico, ficcional, num templo carnavalesco, num templo de uma aparente insegurança, mas que, na verdade, era um templo de um homem que vivia a sua loucura e a sua grande realidade. Eu me assustei quando eu cheguei. Me assustei porque encontrei um homem muito cheio de si. Ele vestia aqueles mantos dele. Eu logo percebi que não era alguém em uma cela, mas era alguém que dominava um conjunto de celas. A grande questão que me perturbou muito foi a minha volta para casa. Então eu saí de lá, porque nós passamos muitas horas naqueles dias. E na hora que tínhamos que voltar, eu não sabia se eu estava, em qual realidade que eu estava, entendeu? E me deixou um pouco perturbado isso, porque no dia seguinte eu tinha que voltar para uma coisa que me fascinava muito. E o que imediatamente me assustou, como o primeiro obstáculo, foi o interrogatório a que ele me submeteu. Ele desandou a fazer perguntas, e essas perguntas eram para testar se eu podia ou não ter acesso às suas celas e à sua obra. Na verdade, aquela sorte que eu tive de estar com José naquele manicômio me abriu certamente grandes possibilidades para que eu me entendesse como gente também, né? E isso, essa avaliação posterior, foi super legal, essa descoberta, mas também teve aquela coisa ligada à arte, né? Porque o contato com o bispo naquele momento foi uma coisa desestabilizadora demais para mim. Deve ter sido. Eu tive muito medo de sair dali meio quebrado, entendeu? Por dentro. Eu tinha um anteparo da máquina fotográfica. É verdade. Que é exatamente um hiato entre eu, o Walter, e aquela realidade, né? E você não, você tinha o caderno de anotações que às vezes é um boca a boca com aquilo que está acontecendo. E vinha de uma experiência de 3 anos ou 4 de jornalismo esportivo, onde, com todo respeito pelos atletas e treinadores e profissionais, em geral é um mundo de perguntas e respostas prontas, né? O cara já sabe o que você vai perguntar, você já sabe o que ele vai responder, e ali nós entramos num mundo absolutamente imprevisível, né? Nossa. Essa experiência, esse contato com o imprevisível que o bispo nos proporcionou, eu acho que foi a coisa mais legal. Foi impactante, eu fiquei certamente talvez alguns minutos paralisado, sem saber o que fazer. Deixei a bola rolar contigo, porque você tinha o poder da palavra de fazer as perguntas, e eu ali seria, na verdade, um mero espectador. E percebeu que eu estava me afogando. Percebi, mas eu não podia fazer nada por você, meu amigo. Você estava na sua função, e eu estava assim, impactado. Então, de certa forma, eu trabalhei com a minha loucura ali também, porque eu tive que me desarmar mais ainda para ver aquilo com olhos de quem vê pela primeira vez e de quem não julga, de quem entra. Foi a experiência que ele me deu. Ele levava você para lá e para cá, eu me lembro disso, né? Mostrava as coisas, e eu ia atrás. Saímos, né, naquelas salas, entre salas, andamos por corredores, fomos ao jardim, e eu colocava ele em situações hostis, como, por exemplo, tinha uma planta que tinha uns pontiagudos, como se fizesse parte da sua indumentária. Ele, num corredor, olhando por um buraquinho, vendo a outra vida passar. Fiz o que foi possível em relação a ordenar meu pensamento em relação àquela fantasia, àquela realidade.
eu não entendia direito a geografia ali, o espaço, porque eram várias salas que se comunicavam de uma forma um pouco desordenada. E em todas elas, o que eu vi eram painéis. Painéis de madeira ou de latão, não me lembro bem, imensos. Por exemplo, um painel de sapatos. Então, nesse painel só havia pares de sapatos. Painel de coadores de cozinha. Nesse painel só havia coadores de cozinha. Aquilo começou a me impressionar. E eu me envolvi mais ainda com aquilo quando eu comecei a perceber que o projeto dele, que aquilo tudo tinha um projeto, né? E que aquilo tudo tinha um sentido muito elevado. Essa missão que ele tinha, que era uma missão espiritual, e ele se via, inclusive, como um segundo Jesus Cristo, né? Essa missão, bom, foi uma coisa que eu absolutamente não esperava encontrar. Eu esperava encontrar alguém que talvez até fizesse uma obra maravilhosa, surpreendente naquelas condições, mas não com um sentido tão elevado e tão arriscado, porque havia um risco, havia nele muita tensão também. Foi a primeira coisa que eu percebi. Não era só eu que estava tenso, ele estava muito tenso. Com essa obra, o tempo era pequeno e ele tinha que salvar tudo. E ele me perguntava onde consigo não sei o quê, como você me manda não sei o quê. Ele fez pedidos, entendeu? Eu preciso de, sei lá, de caixas de madeira que eu não tenho, de tênis, não me lembro que objetos ele me pedia. Havia uma aflição, havia uma urgência muito grande. Então, ali eu entendi que, para ele, aquela obra era uma questão de vida ou morte, o que é para todo grande artista. Tem imagens impressionantes aqui. Essa dos buracos é a fronteira. A mais famosa, né? É uma outro fronteira lado. com outro mundo, mas há também vaza o outro mundo em cima dele. Sombrio, ali, né? Soturno, uma coisa meio exatamente desconhecida, que é ele, né? Meio silhuetado, né? Ele está meio na sombra. Agora, essa ideia das sombras, nessa foto aparece isso muito claro, me faz pensar numa coisa que o bispo transmitia o sentimento de guardar um segredo, né? Dentro dele. Toda grande obra, o grande artista transmite isso, né? Uma parte secreta, sombria, que você não acessa e que nem ele também acessa. Ele sabe que tem. E que ele tem que preservar, trabalhar, né? Exato. Mas ele não tem um código para dizer para você, não, eu sou assim por isso. Muito mais destaque para a sombra do que mesmo o personagem. O personagem está na sombra. Exatamente, é eu com ele aí. Agora, outra coisa que é impressionante nas suas fotos é o porte dele, né? Você pegou isso muito bem. A maneira real dele caminhar. Eu tenho uma ideia sempre da glorificação do outro. E procurei, no que eu tinha dentro daquele material e espaço, consagrar ele na sua altivez.